Mais de 70% da superfície da Terra está coberta pelos oceanos, mas, depois de milhares de anos navegando por eles, a maior parte desse mundo ainda permanece inexplorada, e milhões de espécies podem existir sem jamais terem sido catalogadas. Quanto mais fundo descemos, mais o nosso planeta se transforma em um lugar desconhecido. A luz desaparece, criaturas estranhas surgem na escuridão e a pressão se torna forte o bastante para destruir um corpo humano. Mas até onde realmente conseguimos chegar? O que vive nas regiões mais escuras do oceano? E o que aconteceria com você durante uma descida até o ponto mais profundo da Terra? Você está no Vasto Mundo, o canal onde exploramos os lugares, acontecimentos e mistérios mais impressionantes do nosso planeta. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que também gosta de descobrir o desconhecido e acompanhe essa viagem até o ponto mais profundo da Terra. O quão profundo é o oceano? Vamos imaginar que você decidiu conhecer um mundo submarino com os próprios olhos. Nos primeiros metros, tudo ainda parece familiar. Ao alcançar cerca de 2 metros de profundidade, porém, seus pés já não conseguem mais tocar o chão, e você precisa começar a nadar. Durante algum tempo, ainda seria possível continuar sem equipamentos, mas, conforme a descida avança, um cilindro de oxigênio se torna indispensável. Mesmo com equipamentos adequados, porém, existem limites. Por questões de segurança, a profundidade máxima indicada para o mergulho recreativo é de aproximadamente 40 metros. Como esta é apenas uma simulação, podemos continuar. Aos 40 metros, o Cristo Redentor já estaria completamente submerso. Na faixa dos 90 metros, até a Estátua da Liberdade desapareceria sobre a água. Até aproximadamente 100 metros, a luz do Sol ainda consegue atravessar o oceano sem tanta dificuldade. A partir daí, cada metro percorrido torna o ambiente mais escuro. As cores começam a desaparecer, os detalhes ficam difíceis de distinguir e a superfície parece cada vez mais distante. Mesmo assim, alguns seres humanos já conseguiram ultrapassar essa região nadando. O recorde mundial de mergulho está acima dos 300 metros, uma distância aproximadamente equivalente à altura da Torre Eiffel, mas percorrida para baixo em direção ao fundo do mar. Por volta dos 400 metros, entramos na faixa em que submarinos militares costumam operar. E apesar de toda essa distância, ainda não completamos nem 5% do caminho até o ponto mais profundo dos oceanos. Aos 500 metros, a iluminação natural já está quase desaparecendo. Os últimos raios solares ficam para trás até que, aproximadamente 1 km abaixo da superfície, tudo se transforma em escuridão. Mesmo com os olhos completamente abertos, você não conseguiria enxergar nada ao seu redor. Nesse ponto, a profundidade já ultrapassa a altura do maior edifício construído pelo ser humano. Ainda assim, não chegamos nem perto de completar 10% da descida do que nos espera. É aqui que entramos oficialmente no chamado Oceano Profundo. A região que começa por volta dos 1000 metros é conhecida como Zona Batipelágica. Seu nome vem de uma palavra grega relacionada à profundidade. É um lugar escuro, frio e habitado por animais que parecem ter saído de histórias de ficção científica. Entre essas criaturas está o peixe-bolha, frequentemente chamado de animal mais feio do mundo. Também existem animais gigantescos como a lula colossal, que pode ultrapassar 15 metros de comprimento. Sem luz solar, muitas espécies desenvolveram corpos e comportamentos completamente diferentes daqueles encontrados perto da superfície. A temperatura nessa zona fica em torno dos 4 graus, mas o frio seria apenas um dos problemas. A pressão seria tão intensa que uma pessoa desprotegida não teria qualquer possibilidade de sobrevivência. Seria como suportar o peso de uma caminhonete pressionando cada pequena parte do seu corpo. A pressão é justamente um dos maiores obstáculos para a exploração submarina. Foi nessa região profunda que aconteceu a tragédia do submersível Titã, durante uma viagem que pretendia levar passageiros até os destroços do Titanic. Os restos do navio mais famosos do mundo estão a cerca de 3.000 metros de profundidade. Ali a escuridão é absoluta. A água é extremamente fria e a pressão externa pode destruir qualquer estrutura que não tenha sido construída especificamente para resistir àquele ambiente. Ao alcançarmos aproximadamente 4.000 metros, entramos na zona abissal. É nessa região que aparecem alguns dos animais mais estranhos do oceano, como o Melanocetus johnsoni. Talvez o nome não pareça familiar, mas essa criatura ficou conhecida por sua aparência semelhante ao peixe-lanterna mostrado no filme Procurando Nemo. Esse animal utiliza a bioluminescência para atrair suas presas. Em meio à escuridão completa, uma pequena luz pode parecer uma oportunidade de alimento. Quando outro animal se aproxima, porém, descobre que aquela iluminação faz parte de uma armadilha. Mais abaixo está a Zona Adal. Seu nome faz referência a Hades, o deus grego do mundo inferior e dos mortos. A denominação já revela o tipo de ambiente encontrado nessa região. Um território extremamente profundo, escuro e hostil.
A zona Down começa por volta dos 6.000 metros e se estende até o ponto mais profundo conhecido da Terra, a Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico a aproximadamente 11.000 metros abaixo da superfície. Essa distância é maior do que a altitude do Monte Everest, que possui cerca de 9.000 metros. Em outras palavras, a Terra é mais profunda do que é alta. Se o Everest fosse colocado dentro da Fossa das Marianas, seu topo ainda permaneceria debaixo d'água. Chegar até lá parece impossível, mas algumas pessoas conseguiram realizar esse feito, e a história dessas conquistas começou milhares de anos antes da criação dos primeiros submarinos. Como estudos feitos na antiguidade ajudaram seres humanos a tocar o fundo do planeta? A busca pelo fundo do oceano começou com a tentativa de compreender como os corpos se comportam dentro da água. Entre os estudos mais importantes estavam os trabalhos de Arquimedes sobre o empuxo, a força que atua para cima sobre objetos mergulhados em um líquido. Pesquisadores e inventores utilizaram esse conhecimento para tentar desenvolver uma máquina capaz de transportar seres humanos para o mundo subaquático, e principalmente trazê-los de volta à superfície com segurança. Até Leonardo da Vinci chegou a propor ideias relacionadas aos primeiros submarinos. No entanto, essas máquinas só começaram a sair do papel durante o século XVII. Nos anos 1600, o inventor Cornelius Drebbel criou uma embarcação fechada, movimentada por remos e conectada à superfície por uma tubulação de ar. Ela é considerada o primeiro submarino da história. Nos séculos seguintes, novas versões foram desenvolvidas. Surgiram submarinos movidos por ar comprimido, motores a combustão, diesel e mais tarde energia nuclear. Aos poucos, essas máquinas se transformaram em algumas das tecnologias militares mais importantes do mundo. Os submarinos permitiam novas estratégias de espionagem, defesa e ataque. Por isso, diversas nações começaram a investir grandes quantidades de recursos em seu desenvolvimento, criando uma corrida tecnológica que lembraria anos depois a própria corrida espacial. Assim como os conflitos da Guerra Fria impulsionaram a exploração do espaço, a competição submarina também acelerou o estudo dos oceanos. Novas invenções passaram a alcançar regiões cada vez mais profundas e transportar equipamentos científicos para ambientes antes considerados inacessíveis. Durante a década de 1930, os norte-americanos William Beebe e Otis Barton se tornaram os primeiros seres humanos a alcançar aproximadamente 1.000 metros de profundidade. Para isso, utilizaram uma batisfera, uma pequena esfera de ferro suspensa por cabos. O espaço dentro da batisfera era extremamente limitado. Os exploradores precisavam permanecer fechados em uma pequena estrutura metálica enquanto desciam por uma região escura e submetida a uma pressão cada vez maior. Apenas imaginar essa imagem já é suficiente para provocar claustrofobia. Nas décadas seguintes, a marca foi superada em novos mergulhos. Nomes importantes da oceanografia começaram a desenvolver equipamentos que ajudariam tanto a ciência quanto o cinema. Um deles foi o documentarista francês Jacques Cousteau. Nos anos 1940, Cousteau ajudou a desenvolver o Aqualung, um equipamento com cilindros de ar que tomava o movimento e as filmagens debaixo d'água mais práticas. Essa tecnologia permitiu que o mundo submarino fosse registrado e apresentado ao público de uma maneira nunca vista. Mas a data que entraria definitivamente para a história foi 23 de janeiro de 1960. Naquele dia, o explorador suíço Cousteau e o norte-americano Don Walsh embarcaram no submersível Trieste e iniciaram uma descida em direção à Fossa das Marianas. A viagem até o fundo durou exatamente 4 horas e 47 minutos, quando finalmente alcançaram o ponto mais profundo do planeta. Picard e Walsh se tornaram os primeiros seres humanos de todos os tempos a visitar aquele ambiente. A conquista aconteceu quase uma década antes do primeiro homem chegar à Lua. Mesmo assim como ocorreu com as missões espaciais, poucas pessoas conseguiram repetir o feito. O ser humano seguinte a alcançar a Fossa das Marianas só realizaria a viagem mais de 50 anos depois, em 2012. E não foi um oceanógrafo tradicional, mas o cineasta James Cameron, diretor de Titanic e apaixonado pelo universo submarino. Durante muito tempo, mais pessoas haviam caminhado sobre a Lua do que chegado ao fundo dos oceanos da própria Terra. 12 astronautas pisaram na superfície lunar, enquanto apenas 3 pessoas tinham alcançado a região mais profunda do nosso planeta. Essa diferença começou a mudar com a criação do Limiting Factor, um veículo submarino moderno que realizou cerca de 20 viagens às maiores profundidades do oceano. Com essas expedições, aproximadamente 27 pessoas passaram a integrar o pequeno grupo de seres humanos que já chegaram perto dos 11.000 metros de profundidade.
Mas existe uma questão ainda mais intrigante. Se tão poucas pessoas visitaram o fundo do mar, como sabemos que a Fossa das Marianas é realmente o ponto mais profundo da Terra? Como é possível medir e mapear uma região que parece quase completamente inexplorada e sem visibilidade? O mapeamento dos oceanos. Mapear o leito dos oceanos é um dos maiores desafios científicos da atualidade. Em determinados aspectos, conhecemos melhor a superfície de Marte do que o relevo escondido sob as águas do nosso próprio planeta. Os mapas de Marte alcançaram uma resolução aproximada de 5 metros por pixel. Já nos mapas submarinos, cada pixel pode representar cerca de 1000 metros. Isso significa que montanhas, vales e formações inteiras podem parecer apenas como pequenos detalhes imprecisos. Uma das primeiras dificuldades é que os satélites não conseguem fotografar diretamente o fundo do oceano. A água impede que as imagens revelem com clareza aquilo que existe milhares de metros abaixo da superfície. Mesmo assim, os satélites podem ajudar de uma maneira inesperada. O mar não é uma superfície perfeitamente plana, existem pequenas variações com algumas regiões ligeiramente mais altas e outras um pouco mais baixas. Essas diferenças podem revelar o formato do solo submarino. Quando existe uma grande montanha no fundo do oceano, sua massa altera levemente o nível da água daquele na região. Ao analisar essa variação, cientistas conseguem estimar a presença de relevos escondidos. O problema é que esse método não oferece muita precisão. O solo oceânico possui inúmeras irregularidades, assim como os continentes. Por isso, para produzir mapas mais detalhados, é necessário utilizar outras tecnologias. Uma das técnicas mais tradicionais é o sonar. Uma embarcação envia um sinal sonoro em direção ao fundo do mar e calcula quanto tempo esse sinal demora para retornar. Com essa informação, é possível estimar a distância entre o navio e o leito oceânico. O processo funciona, mas mapear sozinho todos os oceanos dessa maneira levaria décadas. Seria necessário atravessar enormes extensões de água, registrando continuamente a profundidade de cada região. Para enfrentar esse desafio, foi criada uma força-tarefa chamada Seabed 2030. A iniciativa reúne embarcações de organizações de diferentes partes do mundo com o objetivo de mapear todo o solo submarino até o ano de 2030. A proposta é produzir mapas muito mais precisos do que os atuais. Nas regiões mais afastadas, a resolução poderia chegar a aproximadamente 800 metros por pixel. Nas zonas mais movimentadas, o objetivo seria alcançar cerca de 3 metros por pixel. Quando o projeto começou, em 2017, apenas 6% do fundo do mar havia sido mapeado. Depois do avanço das expedições, esse número ultrapassou 20%. Apesar do progresso, a maior parte do território submarino ainda continua desconhecida. Mas esse conhecimento também provoca preocupação. Quanto mais detalhados forem os mapas do fundo do oceano, mais fácil poderá se tornar a localização de recursos naturais. E isso pode abrir caminho para uma nova corrida de exploração. Quais seriam as consequências de transformar a última fronteira desconhecida da Terra em uma área de mineração? Riscos, benefícios e futuro da exploração. O mapeamento detalhado dos oceanos pode facilitar a extração de recursos naturais muito além do petróleo. O fundo do mar possui sedimentos como manganês, ferro e outros metais, além dos chamados nódulos polimetálicos. Esses materiais podem ser utilizados na fabricação de baterias, painéis solares e equipamentos da indústria bélica. A possibilidade de explorar essas riquezas desperta interesse econômico, mas também levanta dúvidas sobre os impactos ambientais em regiões que mal começamos a compreender. O ser humano já demonstrou inúmeras vezes sua capacidade de causar danos nos lugares que explora. Nem mesmo a Fossa das Marianas escapou. Sacolas plásticas já foram encontradas em uma das regiões mais profundas e inacessíveis do planeta. Ainda assim, não podemos temer o conhecimento. Escolher permanecer na ignorância por medo das consequências do progresso seria agir contra a ciência. E contra o próprio espírito explorador que acompanha a humanidade há milhares de anos. Estudar o fundo do oceano pode oferecer benefícios importantes. Mapas mais detalhados podem ajudar na busca por destroços de navios e aviões, facilitar a instalação de cabos de internet e ampliar o entendimento sobre as correntes marítimas. Esse conhecimento também pode melhorar a projeção sobre o aumento do nível do mar e contribuir para previsões de tsunamis. Portanto, mapear o fundo do oceano não representa apenas uma busca por descobertas. Em determinadas situações, esse trabalho pode salvar vidas. Existe ainda algo profundamente humano nessa exploração, o sentimento de encontrar um lugar que ninguém conhece. É o mesmo impulso que levou nossos antepassados a atravessar mares escondidos e que séculos depois conduziu astronautas para fora da Terra.
Agora, essa exploração está acontecendo pela última vez dentro do nosso próprio planeta. O fundo do mar é a fronteira final da humanidade na Terra, a única grande região que permanece verdadeiramente desconhecida. É um território misterioso, repleto de montanhas, abismos, criaturas estranhas e segredos que começaram a ser revelados diante dos nossos olhos. Quanto mais descobrimos, mais percebemos a dimensão daquilo que ainda ignoramos. Talvez existam regiões mais profundas que ainda não foram identificadas. Talvez milhões de espécies continuem vivendo sem jamais terem sido vistas por um ser humano. E talvez as próximas grandes descobertas científicas não estejam no espaço, mas escondidas sob quilômetros de água. Mas quando finalmente conseguimos mapear todos os fundos do oceano, o que encontraremos lá embaixo? Novas formas de vida? Recursos capazes de transformar a humanidade ou sinais dos danos que já causamos ao planeta? Escreva nos comentários até que profundidade você teria coragem de descer, inscreva-se no Vasto Mundo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e continue acompanhando o canal para conhecer os maiores mistérios e as histórias mais impressionantes do nosso planeta. Muito obrigado por assistir e até a próxima viagem pelo Vasto Mundo.